Olá, gente, tudo bom? Quanto tempo a gente não se vê aí nas nossas aulas? E a gente vai voltar ao nosso ritmo de antes, né? Que a vida segue aí, embora a gente esteja vivendo esse momento extraordinário, mas que tudo vai passar logo. E a gente tem que estudar porque a vida da gente requer, no mínimo, estudo para conseguir um futuro melhor. E eu acredito que todos vocês estão buscando isso. Então, concurseiro não tem férias, não tem quarentena, não tem nada disso que possa tirar vocês do foco dos estudos. Então, a gente está de volta aqui com o Edgar, com o Marques Ensino. E hoje a nossa primeira aula inicial, né, com esse novo estilo, esse momento de coronavírus, mas que a gente, como eu falei, tem que estudar. E a gente vai falar hoje sobre interpretação de texto, que é uma coisa que a gente já vem discutindo há um tempo. Tivemos isso em algumas aulas antes de dar essa parada, e hoje nós vamos retomar falando sobre interpretação de texto, que é um assunto altamente cobrado em provas. No mínimo 4 questões são sobre isso. Então a gente vai hoje para as nossas dicas. Vocês já receberam o TD no grupo, né, que o Edgar criou com vocês. E a gente vai discutir no final, após aqui uns comentários, que vai ser durante esse mês inteiro, voltado somente para a interpretação de texto. E no final dessa aula a gente vai discutir algumas questões daquelas que vocês já tentaram responder em casa, tá bom? Então, como a gente já havia comentado, nossa aula vai partir sobre interpretação. Essa imagenzinha é para dizer que nós estávamos com saudade de vocês. E aqui a gente começa com as dicas que eu coloquei bem no início do seu TD, que está logo lá bem na primeira página, que ele é fundamental, que eu coloquei para que vocês estudassem, que são as dicas como eu consigo me dar bem diante de um texto que eu posso ter estudado na escola e não ter aprendido bem, ou eu em casa estudo, mas eu vejo que às vezes não me dou tão bem facilmente diante deles. E aqui a gente vai para alguns tópicos que no decorrer desse mês a gente vai trabalhando cada um deles aqui, tá bom? Então a primeira dica da nossa aula, e tem a ver com questões que eu trabalhei no seu TD inicial, tipologia e gêneros textuais. Isso aqui no mínimo você deve saber um pouco sobre esse assunto. Não se preocupe que eu vou distribuir cada um deles no decorrer da aula de hoje também. Figuras de linguagem, que também nos editais dessas turmas que vocês fazem parte é cobrado, só que de maneira mais, vamos dizer assim, periférica, e está envolvendo mais denotação e conotação, tá bom? Significado das palavras, para aquele aluno que é meio preguiçoso, que não gosta de pesquisar palavras novas, que tem um vocabulário limitado, pobre, que não lê muito, sofre muito com essas questões. Como, por exemplo, saber a diferença de espiar com S, espiar com X, qual a diferença de emergir, tudo isso atrapalha na interpretação de texto. A gente vai trabalhar então sobre sinônimos e antônimos, e só é bom nisso quem tem leitura. Quanto mais você lê, você consulta palavras novas, mais você vai se dar bem em situações desse tipo no concurso. Seguindo na nossa pauta de dicas, que a gente vai comentar cada uma delas, elementos e funções da linguagem. Você saber o que é uma função emotiva, poética, metalinguística, e lembrando que tudo isso é cobrado no edital do qual você faz parte do seu curso. E na nossa aula de número 2 e 3, nós iremos trabalhar mais a fundo esse item, domínios de coesão textual, que ficará um pouco mais adiante, mas eu vou ilustrar hoje para vocês como é que isso cai em questão de concurso, e vocês estão no TD aí logo acompanharão e verão como é que sairia esse material. E a gente vai trabalhar por último, passando aqui a lâmina com vocês, tempos verbais. Vocês estão vendo aí que é muita coisa para a interpretação de um texto, né? Então não é tão simples, então a gente vai decorrer desse mês inteiro. E o bom é que as turmas que estão mistas aí, e vocês estão iniciando no curso, terão o mesmo poder de acompanhamento e de aprendizagem. A gente vai trabalhar sobre a aula de hoje, basicamente isso aqui, reescrita de palavras e frases de um texto, tá? Como isso se fundamenta em um concurso. Em seguida, a gente vai trabalhar também sobre variação linguística, função das palavras em um texto. Lembrando que, embora eu ainda não tenha abordado nessa aula de hoje, vocês já no TD inicial tem questões que ilustram e comentam cada um desses critérios. Então, para a gente já iniciar, eu falava com vocês sobre reescrita de texto, e o que é isso? Algumas bancas não colocam como reescrita, e sim como paráfrase. Parafrasear é você dizer algo, só que com outras palavras. Se eu dissesse que encontrei uma menina bonita na rua, eu posso dizer que encontrei uma jovem bonita na rua. A mensagem é a mesma. Isso é parafrasear, isso é reescrever. E os concursos hoje estão colocando muito questões desse estilo, para que vocês discutam se alteraria o sentido de uma palavra, se a vírgula acrescida daquele trecho modificaria o sentido. Quando eu digo que tenho um amigo alto, né, nesse sentido,
e eu tenho um alto amigo, você tem que analisar se essa construção tem a mesma lógica. Quando eu digo ele é um poeta grande e ele é um grande poeta, a ideia é a mesma? Qual que está envolvendo com questão de altura? Então vocês têm sempre que observar isso. Vamos falar então sobre essa importância, e para isso vocês têm que analisar, antes de observar questões, se há problemas de grafia, de acentuação, a concordância, plural, singular, crase e pontuação e regência. Não fique aflito e aflita, que tudo isso a gente vai trabalhar no decorrer do módulo. Mas hoje é para que você entenda como isso se fundamenta nas questões. Só para ilustrar, as frases quando são reescritas, a gente tem que observar esses pontos. Respeitar as ideias, principalmente. Muita gente erra a questão de interpretação de texto no concurso porque fica bitolada a sua ideia, a sua visão pessoal diante de um texto, e não é isso que é cobrado nas bancas. Você tem que responder aquilo que o autor pensa. A visão sua, nesse momento, não está valendo, tá? E fica muito importante aqui voltado para esse item, não expressar opinião, que é o que a gente chama de extrapolar, é você dizer uma coisa que o texto não disse, tá bom? Então, sinônimos, né? Observe esse exemplo que eu vou ilustrar com vocês. Muitos meninos residem neste prédio. Vários garotos moram neste edifício. Será se a ideia mudou? A mensagem está sendo a mesma? Aqui é uma ilustração de como é uma questão de reescrita. Se no concurso perguntasse se há mudança de sentido, você teria que dizer que não, porque a mensagem é a mesma, só mudou os sinônimos. Para a gente ser mais rápido, a gente vai só ilustrar alguns aqui, tá? O slide vai estar disponibilizado para vocês posteriormente. A menina estava triste. A menina não estava alegre. Claro que isso pode ser dito de uma outra maneira, como aqui foi feito. A gente usou o exemplo de um antônimo, que nada mais é que o contrário do que foi dito, né, de um sinônimo. Não é tão cobrado os antônimos, e sim sinônimos, tá bom? Aqui é só para vocês entenderem um pouco da reescrita. A gente vai pular essa parte agora e vamos ver outros exemplos de como isso se constitui a interpretação de texto. Pode ser no passado aí, vamos adiante alguns, tá? Que é só para vocês ilustrar. Vamos dar uma pausa no próximo que vai vir, esse por exemplo. Como é que os verbos também alteram ou não o sentido de um termo ou de uma frase. Em 89 ocorreu a queda do Muro de Berlim. Eu posso dizer essa mesma mensagem, embora sendo no passado, com um verbo no presente. Ocorre a queda do Muro de Berlim. A gente chama isso no português de presente histórico. Os jornalistas usam muito essa estratégia para tornar o fato mais recente, mas a ideia é a mesma. Embora tenha acontecido no passado, quando ele coloca no presente o verbo, não mudou o sentido. É só para que você tenha noção de que o fato está atualizado no meio jornalístico. A gente vai adiantar alguns pontos, aqui é para você ver como uma reescrita acontece. Aqui, um pouquinho sobre discurso direto e indireto. Eu posso dizer as coisas de uma maneira direta, quando eu falo para o emissor, rapidamente e literalmente aquilo que foi dito, ou eu posso transcrever com as minhas palavras o que ele disse, como aqui acontece. Coração, você não liga mais para mim. Isso aqui está no discurso direto, a personagem ou o personagem fala rapidamente, literalmente aquilo, sem nenhuma intervenção de outra pessoa. Já aqui foi transmitida a mensagem de uma outra forma, com outras palavras, mas a mensagem ainda é a mesma. Tudo isso se encaixa na reescrita. Ela lhe disse que ele não ligava mais para ela. A mensagem é a mesma, tá bom? Então a gente para aqui um pouco sobre a reescrita e vamos ver outras formas de como a interpretação está embutida no texto. Pronto. Vamos dar uma pausa aqui. A gente falou que no material vai ter também, para entender um texto, sobre a questão da coerência e da coesão. Então, para quem quer entender bem esse assunto em português e um conteúdo bem cobrado, são os conectivos. Então, estude muito conjunção. Inclusive, o Fernando Pestana tem lá no site dele um aplicativo no Play Store, você pode baixar, fazer uma propaganda aqui intermediária, e é de graça, você vai estudar os conectivos e tem questões de graça para você baixar. No Play Store você faz isso, tá bom? Então, aqui para você observar como isso pode ser interpretado de maneiras iguais ou não. O padre dirigia-se à sacristia quando chegou um bando de crianças barulhentas. Esse quando, ele dá a ideia de quê, né? Se nós fôssemos pensar aqui, esse conectivo
da ideia de tempo, quando algo chegou, quando alguém chegou. Para que o mundo tenha paz. Rezemos para que o mundo tenha paz. No concurso ele perguntar que função esse conectivo exerce, você vai dizer que ele está indicando uma finalidade. Então, vocês estão observando aqui nesse pequeno recorte que eu estou trazendo, que os conectivos têm também uma questão de sentido. Eles exercem no texto uma importância enorme. Eles podem dar ideia de adição, de acréscimo, como eu falei, pode ser uma oposição, pode ser uma finalidade, a gente vai falar sobre isso posteriormente, mas que você já deve de antemão se antenar e estudar mais sobre os conectores. Coloque lá nos seus estudos conjunções, tá bom? E aqui, partindo ainda sobre texto, a gente vai vendo que não é somente aquilo que a gente falava, de reescrita, mas algo que você estuda quando está na 8ª série e que o concurso militar adora cobrar: funções da linguagem. Todo ser humano, quando se comunica, ele busca muito uma dessas 6 funções. Ele usa um mecanismo para convencer uma pessoa. No momento que você apela, você está usando uma linguagem que a gente chama no português de conativa. Um vendedor, ele tem que vender aquele produto e você está sem dinheiro, ele vai ter que mudar uma estratégia para fazer aquilo ser vendido. Então, a função dele é justamente a conativa ou apelativa, tá? Por isso que o foco dele está no receptor. Esse quadro ilustrativo está no seu TD número 1. Função referencial. Agora, nós estamos estudando, minha função aqui é justamente isso, informar. Todo texto que você pega, um mapa, um TD, o que você estuda é da função referencial. Então, a gente também colocou no seu TD inicial questões em que vocês vão pensar sobre que função o texto exerce. Suponhamos que você vai comprar um remédio e tem a bula. Que função tem a bula na nossa vida? É de informar? É de apelar para comprar? Então, quando você pensa nisso, um cardápio, que função da linguagem foi feita? Então, isso é cobrado no concurso e também no seu TD tem questões sobre isso, tá bom? Então, referencial é a mesma coisa de informativa. Emotiva, não é aquela que você chora, não. Função emotiva é quando uma pessoa, um personagem, um ser, nós em geral, colocamos nossas emoções diante de um texto. Você está na bad, né, que vai fazer lá no Facebook uma indireta, no status, e aí quando você diz que está triste, tudo que você fala das suas emoções de você, na primeira pessoa, essa função é emotiva, tá? Então, tudo que tem sobre o eu falando, é emotiva. A função dele é falar de si, se expressar. Por fim, os poetas, principalmente, usam essa função, que está voltado mais para a mensagem. Eles se preocupam na formatação da letra, nas estrofes. Os cantores também, nessas lives que a gente está vivenciando recentemente, eles colocam músicas que é para alto astral. Tudo isso aí, a função dele é poética, tá? Então, observe nessas pequenas particularidades que eu estou colocando, que é simples. Essa parte aqui é simples, mas também é muito cobrado nas provas. Função fática. Fática é aquela que a pessoa se preocupa com o canal da comunicação. O que canal é esse? É o meio que eu uso para me comunicar. Por exemplo, agora nós estamos nos falando de maneira remota e o canal que está sendo utilizado aqui é a língua portuguesa, uma câmera e todo o aparato. E quem usa essa linguagem no dia a dia? Policial. Quando ele vai dizer copiou, por exemplo, essa expressão. Ok, quando eu digo aqui, né, essas expressões, estou me preocupando se você está me entendendo. Isso é a função fática. É aquilo que eu me preocupo se você entendeu a minha mensagem. Quando eu digo alô, você está tendo que observar se me entendeu. Então, linguagem enfática é isso. E, por fim, metalinguística é aquela que explica o próprio idioma. Por exemplo, os dicionários, eles explicam as próprias palavras. A função dele é explicar a própria palavra, tá bom? Então, um pouco mais a fundo sobre isso. Quem tiver dúvida, coloca lá na internet, funções da linguagem. Para já quase encerrarmos essa explicação breve desses assuntos, eu falava no seu TD também que nós temos alguns tipos de texto. Quando vocês terminaram o ensino médio, a escola só ensinou que tinha 3, que é o texto narrativo, descritivo e dissertativo. Só que a gente sabe que o mundo vai se atualizando e não é bem assim. Hoje tem textos de todo estilo. Quem já foi aluno meu aqui no Edgar, no curso Marques Ensino, já viu sobre isso e brevemente para a gente comentar, a gente tem em média 5 tipos de texto. Tipos é a função que ele serve, tá? Texto narrativo, a função dele é contar um evento.
E aqui algumas características como vocês podem observar, tá? No mínimo personagem, espaço, tempo onde aconteceu, verbos em passado principalmente. Dissertativo é onde mais cai no concurso, são esses atualmente, para ver se você está antenado em atualidades, discutindo ponto de vista, argumentação, tá bom? E esse dissertativo pode ser informativo, quando o autor só coloca para você informações sem se contaminar com a ideia dele, ou pode ser dissertativo argumentativo na medida em que ele discute e projeta a visão dele diante de um texto. Descritivo, um exemplo bem claro e rasteiro para a gente poder entender. O descritivo, você vai para um restaurante, que agora não está podendo no momento, mas você vai pedir delivery, você vai olhar o preço, o produto, isso é descritivo. Tem todos os ingredientes, um exemplo claro para vocês aí. E os novos são esses. O injuntivo quer dizer ensinar, informar. Tá? Então, quando você vai comprar uma televisão, você não sabe montar aquela televisão, você precisa de um manual de instrução. Você vai tomar um remédio dizendo quantas gotas são, o horário, esse texto é injuntivo. Eu vou jogar uma dama, eu não sei como é que é a regra de uma dama, um xadrez, o manual vai me dizer. Tá bom? Injuntivo ensina. E prescritivo, que eu não coloquei, que é um novo, prescritivo tem a ver com as regras do Detran, as regras da Constituição, eles prescrevem normas que nós temos que seguir. E para finalizar, vamos discutir umas questões, eu falava que interpretação de texto envolve tipologia, como a gente viu ali, né? Narrativo, descritivo, vimos que envolve funções da linguagem, emotiva, poética, vimos que a reescrita, que é você dizer a mesma coisa com outras palavras, e também tem isso aqui que é primordial e cobra muito em bancas. A OCP não tem muito ainda dessa filosofia, mas a VUNESP, que teve a prova da Civil, a CESP, muitas bancas têm aderido a questões com charges, tirinhas, por quê? Porque exige de você uma interpretação mais profunda nos elementos visuais, que é a imagem, e nos textuais, que são as palavras. Então, ambiguidade ou anfibologia, que é a mesma coisa, nada mais é do que uma interpretação dúbia, que pode gerar um vício, tá? Um exemplo bem claro aqui é a palavra pinga. Como vocês vão observar nessa pequena mensagem que eu coloquei. Como você se tornou alcoólatra? Doutor, eu não bebia. Tudo começou com um problema no olho. No olho? Como assim? Estava com conjuntivite. O médico me passou um colírio e ordenou pinga de 4 em 4 horas. Você observa aqui que a palavra pinga ela gerou uma duplicidade de sentido. Esse pinga vai pingar ou a cachaça? Então vocês observam aí como isso interfere também na interpretação de texto, tá bom? Eu falava no início da nossa aula de hoje, né, que saber vocabulário é importante para toda vez que você estiver diante de uma prova, parecer um termo que vai lhe dar um bloqueio, ou para o seu dia a dia. Costumo dizer para meus alunos no dia a dia que leitura, ela tira você da escravidão do pensamento alheio. Quando você lê, você não fica escravizado pelo que os outros dizem. E quando você conhece palavras novas, mais rico é o seu vocabulário e seu entendimento. Um exemplo aqui para desafiar um pouco sua memória, é essas duas palavrinhas, contagioso e contagiante. Analise aí então. O sorriso é altamente contagioso ou contagiante? O coronavírus é extremamente contagioso ou contagiante? Qual seria com sentido positivo e com sentido negativo, né? Então, para a gente já tirar essa dúvida de vocês, o sorriso ele é contagiante, ele anima. E o vírus tem a ver com contágio também, mas no sentido ruim, contagioso. E um desafio para a gente encerrar, de como a interpretação de texto é complexo, e também precisa de uma coisinha que eu coloquei no início do seu TD, que é chamado de pressuposto e subtendido, tá? Aqui é na nossa parte final da parte teórica da aula, mas para que vocês entendam o que eu vou mencionar agora. Existe no seu TD, bem na partezinha inicial, eu coloquei a diferença dos níveis de leitura. Toda vez que você vai ler um texto, é como se você estivesse cavando um buraco. Um texto também é assim, a parte mais rasa é mais fácil, aquilo que você lê. Só que tem coisas que estão na entrelinha, estão por trás daquelas palavras. Então a gente observa nesse exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Pressuposto é aquilo que eu posso tirar do que está escrito. Subtendido é aquilo que eu preciso interpretar com as minhas palavras, mas partindo do que o texto disse. Então vejamos essa passagem que eu trouxe para vocês, que eu retirei da internet.
Choveu durante a noite porque as ruas estão molhadas. Reflita aí. O que você acha que aconteceu primeiro? A chuva ou a rua está molhada? O que acontece primeiro? Então, se você analisar, para você interpretar essa questão aqui, você vai precisar de pressupostos e subtendidos. Mais uma vez, para a gente finalizar, pressuposto é aquela pista que o texto me dá. Subtendido é aquilo que eu posso interpretar a partir do que tem no texto também, tá bom? Mas eu preciso também incrementar com as minhas ideias. Então vejamos aqui. Choveu durante a noite porque as ruas estão molhadas. Obviamente, vocês devem ter concluído aí que a chuva acontece, é o primeiro fato, e as ruas em seguida ficam molhadas. E a questão vem o seguinte: o que é correto a gente dizer? O emissor dessa frase, ele certamente viu chover durante a noite? Ou a gente não pode dizer que o emissor da frase viu chover? Então, claro, se ele chegou à conclusão de que choveu durante a noite porque as ruas estão molhadas, ele não viu, no caso, a chuva. Ele viu a consequência que foi a calçada, a rua em si está molhada, tá bom? Então a gente vai comentar agora algumas questões que estavam no seu TD brevemente, para que vocês possam tirar alguma dúvida. Coloquei algumas ilustrações, a gente vai passar aqui para outro momento, tá? As questões, é muito mais adiante. Aqui são coisas que vocês vão poder depois responder comigo na nossa próxima aula. Não se preocupe que a gente vai voltar com esse tema, ele é longo. É só para vocês terem noção hoje como a gente vai dar esse trabalho com vocês das questões. Está chegando já já para elas, é porque a gente vai falar sobre todos esses tópicos no decorrer das aulas também. E eu separei para vocês, em média, 5 questões do nosso material, tá bom? Essas aqui é para as aulas posteriores, vocês estão observando aí, tem muita coisa para a gente estudar. E aí a gente vai para as questões a partir desse momento. Pronto. Só eu queria frisar antes das questões que essa meta, eu sempre falo para vocês de como se você, vamos dizer assim, calibrar o seu aprendizado. Um aluno que está começando o curso, que tem ainda um pouco de dificuldade com português, que é um bicho-papão mesmo, no mínimo 50% do que a gente propor. Eu geralmente coloco 45 questões no TD. Procure mensurar 50% delas se você está no nível iniciante. Quem aqui é o melhor, entre aspas, né, do que a gente espera, que no mínimo 70% das questões que eu passar para vocês tenham bom êxito nelas. Então aí vocês vão ter em média, das questões que eu passo durante um mês, fechando, arredondando 200 questões. E dessas 200, no mínimo 140 de acerto, tá bom? Então, para você estar mais ou menos aqui, já lhe garante uma chance boa no concurso. E as questões vamos começar a partir de agora. Eu coloquei no seu TD, vou só pegar aqui a minha folha para a gente acompanhar. Eu coloquei essa questão para vocês, que ela é a de número, só um instante, número 6, tá? E vai falar sobre uma coisa da nossa aula de hoje, que foi funções da linguagem. Ver se ficou um pouquinho sobre esse assunto. Vocês já devem ter respondido em casa, o Edgar já colocou aí, disponibilizou para vocês o material, né? E aí, junto com o gabarito, vocês vão discutir comigo essa questão, tá? Aborda justamente isso. Eu vou ler rapidamente aqui a tirinha e vamos para a questão em seguida. Formigas. Meu Deus, que tragédia! Não há desgraça pior do que as formigas. Observem aqui que o foco dele está voltado à preocupação para as formigas. Mais vítimas da guerra do Vietnã, em Argel. Uma manifestação deixou o saldo trágico de 2 mortos. Observe que o rádio, que a Mafalda traz um fato bem mais, vamos dizer assim, complexo e que exige da gente vamos dizer assim, uma reflexão maior. Então, se é mais importante a formiga ou essa guerra, né? E por fim, ele olha e diz antipáticas. Partindo para a questão, aí pede para que você marque a errada sobre a função da linguagem que nós já estudamos. Então veja como é que cai no concurso uma questão como essa. Então o que está incorreto sobre isso? A personagem Mafalda aparece como uma receptora da mensagem enunciada por seu pai. Se você observar, ela é receptora da mensagem sim. O pai está falando com ela. Então isso aqui é correto. O rádio funciona como canal de comunicação. Eu falei para vocês hoje que o canal é aquilo que eu uso para me comunicar. E o rádio estava transmitindo uma mensagem, uma notícia.
também está correta. Aqui na letra E, não há desgraça maior do que a formiga. A função está emotiva? Claro que está. Eu falei que a emotiva é aquela em que o autor, que a pessoa fala do que ele sente. Ele está achando as formigas uma desgraça. Isso aqui também está correto. Mais vítimas na guerra do Vietnã. Temos ênfase na função referencial. Para quem lembra da aula de hoje, função referencial é aquela que informa, que dá uma notícia. E quando ele diz que tem mais vítimas da guerra, claro que aqui é uma notícia. Correta também. E por fim, a resposta só pode ser a errada, a letra C. Formigas, há ênfase na função fática? Claro que não, porque para ser fática ele teria que estar preocupado com a pessoa se está ouvindo ele. Ele não está chamando as formigas, ele está só falando. Formigas. Então aqui é só um vocativo, é um chamamento. Não é função fática, tá bom? Então era a letra C. Ainda sobre essa mesma questão, uma de interpretação. Aqui pede também a errada. Eu gosto muito de trabalhar com as questões erradas, que remete à sua reflexão. E uma dica que eu dou a vocês é que sempre quando forem responder, não procure logo o que a questão pede, não. Claro que isso diante dos TDs. No concurso você não vai fazer esse rodeio todo. Mas é bom você ir elencando as erradas até sobrar a resposta. Assim você desenvolve melhor seu raciocínio, tá bom? Então aqui, ele quer a errada. As formigas são elementos que tematizam os pequenos problemas cotidianos, segundo a tirinha. Observe que eu falei no começo da nossa aula de hoje, que não é para você se contaminar com a ideia sua e do autor. Claro que no dia a dia formiga não são um problema para a gente não, mas observe o comando, ó, de acordo com a tirinha. Tinha um rapaz lá incomodado com essas formigas. Então aqui é tranquilamente correto, ele quer errada. A atitude do pai da Mafalda e da Mafalda são opostas? Claro que sim. Ela estava preocupada com a guerra e ele com a formiga, né? O texto suscita, ó, como eu falei de vocabulário, se você não souber o que é isso, eu não vou errar uma questão. Suscita quer dizer estimula, faz a gente refletir. Uma crítica às reações desproporcionais diante de situações corriqueiras. Claro, né? Se você observar aqui, há uma crítica sobre coisas que a gente acha tão fútil e não dá valor, e outras que deveria dar dando valor, não faz isso. Então aqui também é correto. O cara preocupado com a formiga, isso é desproporcional, enquanto tinha gente morrendo na guerra. E a errada é essa letra, a letra D. Por quê? A menção à morte das duas pessoas indica que a guerra do Vietnã foi uma tragédia sem precedentes. Quando ele diz que a menção das duas mortes está dizendo que foi uma tragédia sem precedentes, como é que eu posso saber se morreram mais em outras guerras ou não? Então a resposta é a letra D. Pronto, só para a gente finalizar essa etapa de funções da linguagem, tá? Fática, né, que nós falamos, referencial. Eu trouxe mais uma questão curtinha, fácil, de como isso acontece numa questão de concurso. Aqui está pedindo para você marcar aquela que não tem traços da função emotiva. Função emotiva não é aquela que você chora, não, nem se emociona. É aquela que você se expressa. Você, primeira pessoa, eu ou nós. Então aquele que é uma que tem um traço que não tem a ver com eu falando. Ou seja, que eu não emito opiniões. Observe aqui. Os poemas, infelizmente, ó, essa palavra infelizmente, está contaminada pela pessoa que falou? Claro que sim. É uma opinião que ele está se fundamentando. Então ela é emotiva. Não precisava nem eu ler o restante da frase. Nessa frase aqui, vamos para a letra D. Ler e escrever são condutas da vida em sociedade. Não são ratinhos mortos, prontinhos. Observe que esses termos aqui em destaque também estão transmitindo uma ideia do autor dessa frase. Então também é emotiva. Ele quer a que não contém esses traços. Na letra C, outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai comprar. Os preços do bem de consumo, o ticket do cinema, as placas do ponto de ônibus. Observe que a função aqui é informativa, tá? Que a função aqui é ensinar algo. Aqui é uma resposta plausível. Não contém função emotiva aqui, a função aqui é referencial. Aqui é emotiva, por quê? Cobaia de laboratório. Ele está emitindo uma opinião também, tá bom? Então a letra C está errada.
porque ela não é função emotiva, e sim uma informação, é referencial. Então, por essas duas questões, vocês observam como é que cai funções da linguagem no concurso. A gente vai para mais duas questões, para a gente, também do TD, discutir outros tópicos que eu falava na aula de hoje. Lá no edital, a gente vai escolher umas mais curtinhas, dá para a gente responder todas aqui com vocês, tá bom? Essa imagem aí faz parte da questão de número, só um minutinho, 15, tá bom? E no edital do concurso, o bom de estudar português que eu sempre digo para vocês é que quem está estudando para PM, para a área civil, qualquer que seja, o edital de português é o padrão. Esses 17 conteúdos que a gente vai ver durante as aulas são sempre cobrados nas provas, então não sai em prejuízo para ninguém. E aqui é sobre uma temática importante, linguagem coloquial, formal, informal, que as bancas estão sempre trazendo nos concursos. Então fique ligado nessa questão que é muito boa, mas pode ter uma pegadinha para vocês. Observe aqui. Esse é o meu vizinho, sempre sorrindo. Deve estar montado na grana. Montado na grana. Observe essa palavra, montado na grana. O que ela é? Coloquial, formal. Queria ser ele. Meu vizinho, que cara tranquilo, vive numa boa. Vive numa boa. Observe essa frase aí. Sossega, queria ser assim. Então a gente vai para a questão agora e vai analisar o que se pede. Pronto, na questão aí da FGV, para quem gosta de trabalhar com interpretação textual, é uma banca excelente, porque ela traz a gramática dentro dos textos. Vocês fiquem ligados que quem gosta de estudar mais sobre interpretação, procura questões dessa banca. E quem gosta mais de gramática, a FCC ou a OCP, tá bom? Então vamos lá. Os personagens dessa charge anterior falam sobre alguns assuntos em comum de maneira popular. Assinale a opção em que as duas frases representam essa linguagem popular. Quando você observa, ele quer a opção em que as duas partes estejam na linguagem popular, não só uma. Deve estar montado na grana. Você observa que essa frase, montado na grana, é uma gíria. Então, claro que é popular. Mas quando eu digo sempre sorrindo, essa frase não é, ela é padrão, todo mundo fala assim, tá? Então a letra A está descartada. Que cara tranquilo. Cara também é um jargão, é uma gíria. Então aqui nós temos um exemplo que se enquadra como uma resposta. Porém, na expressão queria ser ele, essa frase está na linguagem culta, padrão da língua portuguesa. Então não vale como resposta. Esse é o meu vizinho, queria ser assim. Nenhuma das duas valida o que nós conversamos. Ela está na linguagem formal, tá bom? E, claro, nossa resposta vai estar entre essas duas. Vive numa boa. Com certeza os mais jovens dizem muito essa expressão, viver numa boa. E cara tranquilo também é uma gíria. Resposta letra D, tá bom? A letra E, claro que está formal aqui e informal aqui. Então vocês observam como é simples esse assunto. Interpretação tem vários níveis. Os TDs que eu estou enviando e o Edgar postando para vocês vão gradativamente aumentando de dificuldade. O TD 2 e 3 já está pronto e é muito voltado para esses níveis, tá bom? A gente vai só para mais duas questões para a gente finalizar. Pronto. Eu vou pular essa que foi falando ainda sobre o mesmo assunto de linguagem formal, mas eu queria trabalhar essa com vocês. Pronto. É a questão de número 17. Ela, para aluno desatento, ela pode errar ou ele pode errar por um detalhe. Observe aí, questão boa, tá? De interpretação. E eu falei para vocês sobre reescrita de texto, lá no começo da nossa aula, que é importante estar ligado. Observe aqui. Os velhos estão sempre aconselhando os jovens a guardar dinheiro. Digo que este é um mau conselho. Mau conselho. Não guardem um centavo, invistam em si apenas. Eu nunca economizei $1 sequer antes dos 40 anos de idade. O criador aí da marca Ford de veículos, tá? Então a frase que ele disse foi traduzida com um erro gramatical. Qual delas tem esse erro gramatical? O que isso tem a ver com o concurso, com interpretação de texto? Linguagem formal, informal, padrão, não padrão. O emprego de mal, tá certo ou tá errado lá? Ele está dizendo aqui que o emprego de mal com U em lugar de mal com L. Então, se for esse o erro que ele cometeu, o mau conselho, o contrário, bom conselho. Então, se é bom, o contrário é com U. A questão não é errada aqui.
Tá? Ele está querendo dizer que deveria ser com L. Não é. Na letra B, em si mesmo, em lugar de em si mesmos. Ele está querendo dizer que você teria que tirar esse singular e botar plural. Será? Vamos ver aí. Ó, não guardem, plural. 1 centavo. Ele está falando para mais de uma pessoa. Ele está usando aquela linguagem que a gente começou hoje falando, conativa, apelativa. Ele está indicando algo para você. E no plural. Invistam em si mesmo. Se é invistam, é mais de uma pessoa. É invistam em si mesmos. Então aqui deveria ser colocado um S e o autor errou. A resposta é a letra B. Tá bom? Então, só para um acréscimozinho para vocês aí, uma dúvida se houver. Se quer junto e se quer separado. Os dois existem. Se quer separado é quando você vai fazer uma condição. Se quer ir embora, vá. Ó, condicional. Se quer ir embora, vá. Se quer junto dá a ideia de exclusão, tá? Não tem R$1 no bolso, se quer comida. Então, não dá sentido positivo, e sim negativo. Letra B é a resposta. E para a gente concluir, eu falei hoje no nosso começo de aula sobre tipologia de texto. Vocês estão vendo aí como é que é ilustrado cada assunto? Então aqui é só um recorte e no decorrer aí da sua vida de estudante, de concurseiro, tiver alguma dúvida, contate o Edgar, eu aqui para a gente esclarecer alguma mais que eu não comentei na nossa aula de hoje, tá bom? Então a gente vai comentar só essa e, se possível, mais uma para a gente concluir. Então aqui ele quer que você analise essa estrutura e veja se ela é da tipologia que aqui está descrita. Narrativa, dissertativa, tá bom? Só para a gente fechar, lembrando que narrativo descreve e relata fatos. Dissertativo, expositivo é aquilo que só informa. Quando eu digo encontraram o cadáver daquela senhora na rua, isso está sendo só informação, é só expositivo. Já o dissertativo argumentativo eu opino, isso é uma barbárie, não deveria ter feito isso com aquela senhora. Aí eu já emiti minha opinião. Argumentativo. Então, para a questão, para a gente possa aqui responder, se você observar, ele começa, ó, ele quer que você diga, o primeiro parágrafo do texto tem uma mistura de dois tipos. Lembrando que os textos são mistos, são híbridos, pode ter mais de uma função. Tem que ver aqui, predomina. Então aqui, assim que toca o sinal indicando o fim das aulas, um grupo de alunos sai correndo das salas. Observe que ele está conseguindo aqui elencar fatos. E o tempo no passado, que é uma característica do texto narrativo. Então, ele já está entre A e B. Tá? Vamos ver se aparece dissertativo ou descritivo. Lembrando que é a questão de número 18 de vocês, tá bom? Para acompanhar comigo aqui. E aí ele continua dizendo, na questão 18, eles não estão com pressa de ir embora, como seria de se esperar após 9h30. Observe ele descrevendo o tempo, né? Só que tem, como eu disse, pode estar misto, várias coisas. E meia de atividade escolar, mas para ir ao pátio, onde vão ensaiar para a fanfarra ou treinar handebol. Até aqui, né? Aí ele continua. Em um colégio onde 30% dos alunos repetiam, abandonavam os estudos. Houve um receio inicial em aumentar o tempo de classe, com o período integral. A solução surpreendeu, fez aumentar o interesse dos jovens pelos estudos e melhorou os indicadores educacionais. Observe que ele está fazendo aqui toda a narração, né? Esse primeiro parágrafo, mas ele também, quando chega bem aqui, tá? Essa distribuição que eu fiz aqui, ele faz justamente isso, ele começa a informar que criou nessa escola o tempo integral. Então a resposta é a letra A. Tá bom? E aí, para a gente concluir, vamos para a última questão. Nós temos um tempinho aqui. Que é a questão que eu achei interessante, separar para vocês. Muito boa, tá? Que é a de número 27 até a 29. Mas eu vou fazer com vocês a questão de número 29. Que eu falava sobre coesão de texto. Nossa próxima aula será sobre isso. Então, a questão 29, para a gente encerrar nosso momento de hoje. A gente vai analisar essa imagem agora. E em seguida responder e discutir, tá bom? Observem que tudo isso envolve interpretação. E não pense você que interpretar não precisa de gramática, precisa e muito. Como essa questão agora. Tem que saber conjunções.
você não pode mexer a boca, porque senão eu posso errar. Ela está dando a justificativa aqui para vocês, né? Chega uma criança e diz: seu Geraldo, a sua sogra morreu. Rapaz, não me faça sorrir agora. Observe o que está por trás disso aqui. Então vamos para a questão em seguida. Assinale a opção em que o texto da primeira fala, que vocês viram lá, né, tenha sido reescrito, é o que falamos hoje na nossa aula, reescrito, ou seja, a paráfrase, a mesma ideia, o mais próximo do original, tá bom? E o que é esse termo semântico, para quem não sabe o que é, esqueceu? Sentido, significado, tá? Observe as conjunções, ó, posto que, quanto menos, caso e por quanto, tá bom? Por quanto já caiu no concurso de Viçosa, aqui na nossa região, e um colega aqui da turma, que eu ensinava da Civil, perdeu uma questão que não lembrava que eu falei sobre isso. Por quanto é igual a porquê, é uma explicação. Então, ele quer que você pense que mantém o mesmo sentido. Caso é a mesma coisa de se, uma hipótese. Ainda que, tá? Ainda que, ó, uma possibilidade. Quanto menos é uma proporção, mais, menos, e posto que é uma conclusão. Pode ser também aí no caso uma, vamos dizer, uma verificação de um fato, tá bom? Então observe lá na situação que a gente vai voltar para a imagem para a gente fechar. Ele quer que você analise essa frase. Você não pode mexer a boca porque senão eu posso errar. Ela está justificando o porquê que você não pode mexer a boca. Então vamos para a questão. Observe aqui, ó. Posto que o Senhor abra a boca, não me equivocarei no tratamento. Ela está dizendo que não vai errar se ele abrir a boca. Será que isso faz sentido? Se ela está pedindo para que ele não movimente. Então a letra A não é. Quanto menos o Senhor mexer a boca, mais vai acertar. Ela quer que ele mexa a boca? Então aqui está pedindo para dizer que mexer menos. Embora mexer menos, fique próximo de lá, mas ela quer que ele nem mexa. Então não é a letra B, não. Ainda que o Senhor mexa a boca, eu devo me equivocar. Ou seja, está querendo dizer que ela vai errar tanto com a boca fechada dele, como da boca aberta. Então não se encaixa. Caso o Senhor mexa a boca, eu posso errar. Aqui é a possibilidade. Essa é a resposta. Tá bom? Então a gente vai finalizar aqui por hoje. Espero que tenha ficado um pouco do que a gente discutiu na nossa aula. Observe que nunca se encerra aqui a aula e você tem que parar com seus estudos. Em caso de prosseguimento, tiver dúvida, nos contacte. E tudo que eu coloquei no TD inicial, grife, rabisque, que durante esse mês de maio a gente vai trabalhar muito em cima disso. Então alguma questão que ficou assim duvidosa, que eu não abordei, pode nos informar depois e a gente vai discutindo nessa forma remota e diferente de estudar. Então aqui um abraço, bom estudo e a gente se encontra na nossa próxima aula.